Igreja, nós vamos falar a respeito da regeneração, né? Nós lemos como palavra oficial o livro de João, o capítulo 3. Nós aqui vamos falar dentro deste tema, dentro desta passagem. Nós ali vimos um diálogo com um homem muitíssimo conhecido, chamado Nicodemos. Nós já ouvimos várias pregações na qual os profetas nos trouxeram grande edificação por intermédio desta palavra. Mas o meu intuito hoje é que nós possamos entender o que é esta regeneração ou novo nascimento. Nós vemos aqui no capítulo 3, no versículo de número 3, Jesus ele falando desta forma: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esta é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, a regeneração ou o nascimento espiritual. Nós percebemos aqui que mesmo Nicodemos, ele não havia tido uma compreensão do que seria este novo nascimento. Ele ali questionou a Jesus Cristo, entendendo que como poderia já um homem adulto, uma pessoa adulta, um indivíduo já crescido, ele tornar ao ventre da sua mãe. Mas nós vamos discorrer aqui exatamente para explicar para a igreja da importância da regeneração. Irmãos, eu acabei de ler um versículo que fala que se não houver um novo nascimento, não poderá ver o reino de Deus. E é o que nós estamos justamente buscando em toda a nossa estadia nesta terra, irmão. Nós não estamos nos preparando para viver a eternidade aqui. Nós estamos nos preparando para viver a eternidade com o nosso Deus. Amém? Então é necessário entender que para que possa se viver e fazer parte do reino de Deus, é necessário que, como doutrina fundamental, quando se fala fundamental, que é básico, que é necessário, que é preciso, é um requisito, isso é fundamental, não pode ser de outra forma. Só existe esse caminho, só existe essa porta a serem ali passar. Não existe outra maneira, irmãos, de se ver o reino de Deus, de viver a promessa que Deus ele tem para mim e para você. Não é com a promessa dos homens, não são as promessas do pregador, não é a mensagem, irmão, ali cheio de unção, abre aspas, que pode proporcionar a você e eu vermos o reino de Deus. Mas o que Jesus disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe o que ele quer dizer? Aquele que não for transformado, aquele que não for regenerado, ou seja, transformado, mudado, alterado, não poderá contemplar o reino de Deus. E não é pelas obras, irmãos, não é por ação de justiça das suas práticas, mas é algo que vem por intermédio do Espírito Santo de Deus e por crer em Jesus Cristo como Senhor e como Deus. Vamos lá para Tito, capítulo 3, o verso 5. Olha só o que ele fala: não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
Você está vendo, igreja? Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, sem o novo nascimento espiritual, ninguém poderá ver o reino de Deus e receber a vida eterna e a salvação mediante Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas para que a gente possa entender, compreender o que é esse novo nascimento, essa regeneração, alguém pode aqui ou sabe um processo de regeneração? Você pode me dar um exemplo? Qualquer um. Alguém sabe? Tem muitos que eu já vi muitos pregadores, eles até dando exemplo. Existem, por exemplo, animais na natureza que Deus criou com a regeneração. Não é verdade? Tem animais que, se você cortar, ele vai nascer de novo. A estrela do mar, por exemplo, ela se regenera. Você sabia disso, irmão? A lagartixa, ela solta o rabo dela como um instrumento de defesa, para dizer: morri. Não, vai regenerar, vai nascer outro lugar. Aquilo se diz de uma autotransformação. Só que, diferente dos bichinhos, nós não temos esse poder de auto se regenerar. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos crer em Jesus como Salvador da nossa vida. Amém? Amém. Em outras palavras, irmãos, não há regeneração, não há um novo nascimento quando a pessoa, ela permanece nas práticas velhas, ela continua vivendo daquilo que ela fazia anteriormente. Ela precisa, na sua vida fisicamente falando, Deus, irmãos, Ele fala de um nascimento espiritual, mas sabe aonde é que isso tem que refletir? Na minha vida, irmão. Porque não adianta apenas eu falar que eu fui regenerado espiritualmente, mas ser irmão pervertido. Não é verdade, pastor? Não é verdade, igreja? Não tem como, igreja. Não há essa possibilidade. E nós vemos muito isso, irmão. Muitas pessoas que dizem que tiveram um novo nascimento, mas quando você vai olhar, irmão, meu Deus, você ouviu já: misericórdia, para ser crente que nem esse indivíduo aí, eu não vou ser não. Eu não vou lá, eu não participo. Ô irmão, fulano lá é crente? Irmão, é terrível. Isso está falando de alguém que não foi regenerado, que não passou pelo novo nascimento. Mas vamos lá, eu quero discorrer com você na Bíblia Sagrada, apresentando a seguir fatos que demonstram ou que nos mostram essa regeneração ou esse novo nascimento, tá bom? Então vamos lá, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, o capítulo de número 12. Irmão, a regeneração é como se ela fosse a nova criação e transformação da pessoa. É uma mudança, é uma transformação total, irmão. E eu vou usar a palavra, é uma transformação radical. Não pode ser mais ou menos, não é verdade? Não existe, irmão, é uma transformação mais ou menos. Eu vou dar alguns exemplos. Irmão, se o camarada anteriormente se prostituía, ele não pode continuar na igreja se prostituindo, pode? Não. Se anteriormente a pessoa, ela tinha algum tipo de vício, um viciado, ela pode continuar tendo vício dentro da igreja? Não. A pessoa, ela precisa ter uma transformação radical, irmão, que é exatamente aí aonde está o segredo da salvação. Se não houver uma mudança, uma transformação, por isso que Jesus, ele falou de um novo nascimento. Nicodemos entendeu de voltar a ser criança, de voltar a ser um bebê. Mas se nós formos fazer uma analogia, ele não estava tão errado, porque um bebê e uma criança, ela é despida de maldade, de malícia, de perversidade, que é o que nós vamos angariando conforme nós vamos crescendo, amadurecendo e evoluindo, entre aspas. Então, exatamente, eu vou dar o exemplo que Nicodemos falou: mas mestre, como é que pode alguém voltar para o útero da sua mãe?
Irmão, imagine se tivesse que ser literalmente desta forma. Mas se nós pegarmos ao pé desta palavra, é exatamente isso que Deus, Ele quer que nós façamos. Que nós olhemos o ponto aonde não condiz a palavra e diga: volte para o ponto aonde há a pureza na sua vida, para que eu possa tornar a habitar em você. Tem como nós falarmos que uma criança não tem pureza? Tem, irmãos? Não tem, irmão. Você olha para uma criança e você vê pureza. Você vê ali, irmão, a tranquilidade. Nós como pais, nós podemos, irmão, chamar a atenção do filho. Você às vezes assim, até radical, batemos. Você fica com o coração ali, mas daqui a pouco ele se achega até você. Ele se achega até você e tá, papai, mamãe, e diz que ama. Aí você fala, aí vem aquele pensamento: agora há pouco eu cobrei da criança. E nós adultos? E nós, será que agimos dessa forma? Você está vendo o que é necessário? Regenerar, mas não regenerar-se, ser transformado com contato com o corpo e o nome de Cristo Jesus. Amém? Não tem como se auto-regenerar-se, irmão. Nós não temos essa faculdade. Nós temos dependência de Deus, e é o que nós vamos ver. Aleluia. Primeiro, é a regeneração. Regeneração é a nova criação, o novo nascimento, ou seja, a transformação da pessoa. Então lá no capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha só, irmão, é uma vergonha o tanto de cristão que está parecendo mais mundano do que propriamente servo de Deus. E depois fala: eu tenho o caráter de Cristo. Não tem, igreja, não tem. Aleluia. Não se amoldem, ou seja, não copiem, não adote o estilo de vida ou padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que eu fazia, não posso mais fazer como cristão. Não posso, igreja. Tem que ter uma regeneração, uma transformação, uma mudança. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Faça isso. Faça isso, porque isso implica diretamente na salvação. O texto é bem claro, João 3,3 diz. Ele termina dizendo: quem não fizer de tal forma, não pode ver o reino de Deus. E Deus não é mentiroso. Deus não volta, não revoga a palavra dele. Ele é misericordioso, mas ele não pode ir contra a própria palavra dele. Amém? Então a regeneração é a nova criação, ou novo nascimento, e a transformação de uma pessoa. Então lá em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Está aí, irmão. Vamos lá. Mas quem é que faz isso? Como eu disse, não tem, irmão, como nós nos auto-regenerarmos. Irmão, se não for pelos princípios da palavra, uma pessoa não muda. Por vontade própria ela não vai mudar, mas é de observar a lei, de observar as escrituras sagradas. Então vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 4. O resultado desse novo nascimento, o resultado dessa regeneração, quando você foi, quando eu fui, quando nós fomos transformados em um novo cidadão, irmão, não é colocar um novo nome, viu? Não é mudar a identidade, não, irmão, até porque isso é crime, viu? Não é isso, mas é a mesma pessoa tendo novas atitudes, novas ações, olhando para a cruz do Calvário e sendo exemplo, procurando manter a palavra como base da sua fundamentação na fé.
Amém, irmãos? Então vamos lá. Então, quando essa regeneração ela ocorre, ela só pode ser efetuada por Deus. Homem nenhum, irmão, efetua um novo nascimento. Eu não posso pegar o pastor Moisés, o pastor Luciano, o Sérgio, o Nelson, o pastor Marcos, e falar, eu vou te mudar. Não tem como, irmão, não vai. Eu não posso mudar você, mas Deus, Ele sim. Aleluia. Ele efetua esse novo nascimento, Ele efetua essa nova criação. Olha, irmão, como é bom e como é agradável quando alguém que nos conheceu talvez outrora fala, mas rapaz, que transformação que você teve. Não é verdade? Olha, parabéns, irmão, é raro, mas isso soa tão bem aos nossos ouvidos. Imagina ao coração de Deus, porque isso é sinal de que esta palavra está tendo efeito sobre a vida desta pessoa. Amém? Amém. Vamos lá, quem pode ler a segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso de número 4? Amém? Amém? Isto significa, pela nova criação, novo nascimento que Deus lhe concedeu, por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Olha, irmão, grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês tornassem-se participantes da natureza divina. Não é da natureza humana, não é da natureza do homem, não é da natureza do pastor Marcos, é da natureza divina. Deus habitando em você e em mim, igreja. Para que se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Deus é quem efetua o novo nascimento espiritual, que vai refletir na forma que a pessoa ela é, na forma que ela se apresenta, que ela se comporta, que ela age como cristão, que ela age como cidadão de uma cidade, de uma comunidade, de uma localidade, a qual não importa o que esteja ao seu lado, ela não se corrompe, porque sabe que quem lhe formou foi Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Muitos estão dizendo por aí, eu sou filho de Deus, eu estou na igreja, nasci de novo, mas as velhas práticas continuam acompanhando, o mundanismo acompanhando. Irmão, fique tranquilo, porque eu estou no culto de doutrina, e a doutrina é para doutriná-lo e para fazer você andar nos costumes da sua igreja. Quero abrir aspas, sua igreja nunca mudou o seu comportamento. Se você está se comportando diferente dela, ajuste-se à palavra, porque caso contrário, isso pode trazer danos espirituais. Lembre-se disso, irmão. As más conversações corrompem o quê? Corrompe o quê? 1 Coríntios 15, 33, não é isso? Você está vendo? Não se deixe levar, irmão, por enganosos. Não se deixe enganar por pessoas que dizem, não, você é quadrado, ultrapassado. Continue sendo quadrado e ultrapassado, porque o Espírito de Deus, Ele vai habitar em você. Amém, igreja? Quando Deus fala renovação da sua mente, não é você se atualizar e perder a imagem de cidadão do céu, não é você perder a fisionomia de um cristão, igreja, que quando o diabo olha, esse eu não mexo porque eu vejo Deus. Aleluia. Mas hoje o diabo olha para você, rapaz, você mulher, você jovem, sai daqui, senão você vai ver. Misericórdia, irmão. Não! O diabo só de olhar para você, ele tem que temer a sua vida, não por causa sua, mas por aquele que habita em você, aquele que escolheu viver em você, aquele que está mudando, aquele que deu uma nova criação e uma razão para a nossa vida. Glória a Deus.
Amém, igreja? Amém. Aleluia. Quando esse nascimento acontece, igreja, aí o indivíduo, desculpa usar a palavra indivíduo, é para não ficar irmão, irmã, mas todos num contexto, este se torna um filho de Deus. Este sim, irmão, vamos lá, tem que ser tudo falado dentro da palavra. Romanos 8, 16 e 17. Olha só, irmão, você não precisa que o pastor Marcos chegue e fala: não, pastor Moisés, você é crente. Ô, missionário, você é crente. Não sou eu. Ô, pastor Moisés, não, pastor Marcos é crente. Não precisa, pastor. Olha o que o texto diz. Olha, o próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Se somos filhos, então somos herdeiros. Você sabia que para ser herdeiro tem que atentar para aquilo que quem deixou a herança pede? Precisa atender aos requisitos. Você quer ser herdeiro, mas há uma necessidade. Irmãos, eu estou falando para todos nós. Há uma necessidade urgente de uma mudança e de uma transformação, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu quero, você queira, nós queremos a nossa herança que vem de Deus. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Não se corrompa, mantenha-se fiel, porque fidedigno é aquele que te prometeu. Aguenta, igreja, porque mais um pouquinho de tempo e Cristo raiar as nuvens para buscar a sua igreja. Aleluia, Deus. Ramanalaya sobre andai. Romanos 8, 16 e 17 foi o que eu li. Amém? Olha só, irmão, olha os passos. Mas tem gente que já está dizendo que é filho de Deus, sem ter nascido de novo, sem realmente ter tido contato com Deus. E eu estou mostrando para você que é necessário ter uma nova criação, ter contato com Deus, passar a ser herdeiro, ser chamado de filho, para se tornar uma nova criatura, conforme a vontade de nosso Deus. Amém? Segundo livro de Coríntios, capítulo 5. Vamos lá. Irmão, eu estou passando bem rápido porque a hora ela não para. E nós queremos em nossos cultos terminarmos dentro dos horários, porque sabemos que muitos dos irmãos têm os seus afazeres. Apesar de amanhã ser um feriado, tem pessoas em nosso meio que com certeza amanhã vão trabalhar. Amém? E o mais importante, né, irmão? A argumentação é o Espírito Santo que em Deus que dá, mas a ordem ele diz que nós temos que ter, não é verdade? Então nos ajude, que nós vamos ajudar você. Marque, depois você medita em sua casa. 2 Coríntios 5, 17. Quem pode ler, por favor? Só depois, irmão, só depois que a pessoa está em Cristo, só depois. Não, ó, irmão, escute aqui, igreja, olhe para mim. Não é estar na Assembleia de Deus Bragantina, São Paulo. Não é estar aqui na rua João Teodoro. É estar em Cristo. Porque estar em Cristo, desculpa, abre aspas, eu e você podemos ir até o inferno, mas estamos em Cristo. Viu, irmão? Modo de falar. Porque aquele que está com Deus, não importa onde ele esteja, ele continua sendo uma nova criatura. Não é o lugar quem o faz, é ele quem faz o lugar. Aleluia. Viu, irmão? É ele quem faz o lugar. Esse negócio de jovem justificar, é porque na minha sala não tem muito cristão, é porque na faculdade não tem muito crente, lá não mexe muito com as coisas de Deus, porque no meu trabalho ninguém. Mas você é luz. Aleluia. Você é luz, igreja. Então, comportamento regenerado.
Comportamento transformado, porque quando as trevas chegarem, olharão e falarão: tem uma luz brilhando neste lugar, tem uma luz acesa, e esse pode ser você, não porque você é grande, porque você é melhor, porque você é diferente, mas porque Deus escolheu habitar em mim e em você, porque Deus habita em você, você é uma nova criatura, uma nova criação de Deus. Aleluia. Então não é a igreja A, B, C ou D, não é o pastor fulano de tal, o renomado ou o desconhecido, é o Espírito de Deus. Melhor professor que esse não existe, não existe melhor tutor. Existe, irmão? Alguém conhece aqui um tutor melhor do que Deus, melhor do que o Filho e que o Espírito Santo? O povo de Israel quis um tutor sobre ele, mas nós queremos Deus governando sobre a nossa vida. Não queremos governança humana, queremos o governo de nosso Deus. Aleluia. Quem pode ler, por favor, 2 Coríntios 5:17? Quando o indivíduo chegar nisso, irmão, é aquela época que ele lembra, numa conversa: rapaz, eu fazia isso, mas Deus me libertou. Eu andava dessa forma, mas Deus me regenerou. Eu falava isso, mas Deus limpou, tirou. Ele colocou palavras agradáveis. Crente não fala palavrão. Crente não olha prostituição. Cristão, homem ou mulher, não anda de qualquer forma e nem com qualquer veste. Crente, irmão, não é árvore de Natal. Cristão é salvo em Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Eu estou pregando alguma verdade? É isso que eu quero para a minha vida, irmão. Eu não quero viver no tempo da pedra, mas eu quero viver no tempo presente, num século moderno, mas garantir que Deus, Ele vai me buscar. Aleluia. É isso que você precisa querer. Salvação, igreja. Lute pela tua salvação. O Espírito de Deus está falando e eu sei me refletir. Marcos, muda isso. É isso que o Espírito de Deus está tratando conosco hoje. Não, filha, ainda tem oportunidade. Filho, eu estou ensinando. Faça, porque você vai ver o quanto isso é bom para você. Olha só, irmão, que texto lindo. Portanto, vírgula, se alguém está em Cristo, vírgula de novo, é nova criação, novo nascimento, nova criatura, novo indivíduo, porque as coisas que praticava, as coisas antigas, já passaram. Ninguém pode tocar no seu passado. Agora, eis que surgiram coisas novas. Aleluia, Deus. Mas não são coisas que mostram pecado, são coisas regeneradoras. Amém? A regeneração, ela é necessária, igreja. Ela é necessária, igreja, porque sem Jesus, irmão, tem tanta igreja que não tem mais Jesus, irmão. Tem um homem, olha, irmão, eu vi o ridículo fora de mim de falar de qualquer pessoa, viu, irmão? Mas o ridículo do irmão aí que levou uma facada, vendendo a camisa dele ensanguentada, como se tivesse mais poder do que o sangue do cordeiro, irmão. Como é que pode ter um povo ignorante seguindo um indivíduo desse? Isso é pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo. Se qualquer um de nós aqui, irmão, for, pode tocar no meu terno que você vai ser curado, repreenda, irmão. Repreenda. Que, pastor, dá seu lenço suado, está repreendido, irmão. Pastor, deixa eu passar o seu lenço suado no carro. Irmão, para com isso, pelo amor de Deus, irmão. Pela misericórdia. Eu não sei se vocês viram, irmão. Olha, irmão, é tanto que um pecador famoso, ele falou: pastor, deixa de ser sem vergonha. Lá no SBT. Falou mesmo, irmão, no programa. Um pecador. Aí tem crente que, não, isso é normal. Se um pecador, vamos lá, se Deus usou a jumenta do mundo, como é que crente que está abraçando essa ideia? Porque essas práticas estão dentro das Assembleias de Deus. Se acontecer aqui, irmão, pode colocar a mão que cai.
Você tem unção, isso, não aceite isso. Pode não estar nenhum pastor aqui, não aceite, irmão. Não aceite isso. Isso não vem de Deus não, irmão. A pessoa, o pastor furou o tempo, ó, irmão, quem quer uma gota do meu sangue? Está repreendido isso, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Esse camarada nunca leu essa passagem de Salmo 51, verso 8. Porque sem Jesus, nenhum ser humano, pela sua natureza, irmão, pecaminosa, inerente, é incapaz. Nenhum ser humano, irmão, nenhum seria capaz, é incapaz de obedecer a Deus e de agradar-lhe. Salmo 51, verso 5, sabe o que diz? O salmista está olhando: Deus, eu sei que eu sou um pecador desde que eu nasci. Sim, Senhor, desde que concebeu minha mãe. Isso é um reconhecimento de uma pessoa que quer a graça de Deus. Mas os comedores de arroz e feijão aí está se achando Deus, se sentindo Deus. E tem um povo que não é bereano, que devia ser de Bereia, analisar a palavra. Não precisa conhecer texto, irmão. Não precisa, basta ser crente. Basta ser crente de verdade, que não é enrolado. Ó, vem com essa comida, que isso aqui não presta não. Eu não conheço a Bíblia, mas você é mentiroso. É, irmão, eu estou mentindo, irmão? Não pode, irmão, pelo amor de Deus. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. É isso que nós temos que lembrar. Senhor, eu sou pecador, mas o Senhor me escolheu. Deus, o que sou eu para fazer o que o Senhor confiou nas minhas mãos? Me dá graça, Pai. Me dá graça, Deus. Se eu sair do caminho, olha, faz como o Senhor faz com a ovelha. Dá uma palmadinha na perninha dela, para ela voltar para dentro ali, ó, do aprisco. Não sair, não pular a cerca, não se desviar do rebanho. É isso, irmão. É isso que nós precisamos. Amém, igreja? Vamos lá para Colossenses 3,10. E, por gentileza, alguém deixe já aberto em primeira epístola de João. É a epístola, não é o evangelho. A carta segundo escreveu João, capítulo 1. E o capítulo, primeira epístola de João, capítulo 2, perdão. Deixe aberto, Colossenses 3,10. A regeneração, irmão, como você aprendeu? O que é regeneração? Novo nascimento, uma nova criação, uma transformação, uma mudança de vida. Não é apenas uma mudança do credo religioso. Não é apenas, irmão, uma mudança de religião. Não, é uma mudança por completo. Apesar de ser o que Deus, através de Jesus, quis dizer para Nicodemo, é necessário que o homem nasça espiritualmente falando novamente. Ou seja, todos os princípios adquiridos em toda a sua vida, práticas, ele precisa agora voltar ao início e aprender de mim, aprender comigo, deixar com que o meu espírito guie. Foi isso que Deus quis dizer. Por isso que eu vejo no contexto que provavelmente eu não vejo que Nicodemos estivesse tão errado. Ele só não soube se expressar, mas foi exatamente o que Deus falou: olha, lembre-se do lugar ou do tempo em que você ainda, como inocente e puro, agia em minha presença. Quando você, Marcos Paulo, como puro, inocente, lavado estava, volte, torne-se uma nova criatura. Amém? Quem pode ler Colossenses 3,10? Colossenses capítulo 3, verso 10. A regeneração fala que envolve, irmão, uma mudança da velha vida que nós tínhamos de pecado. Irmão, tem coisa que não edifica. Desculpa falar, tem coisa que não edifica falar aqui. Aí a senhora já vai ler, permanecer. Não adianta, irmão. Olha, tem que ser muito Deus mesmo e muita unção do Espírito Santo para a pessoa chegar aqui e falar assim: eu matei 30. Que nem já teve um indivíduo que falou lá: eu matei 30. Irmão, qual a edificação? Que você pagou o preço? Tem coisa que não traz edificação. Vamos supor uma pessoa que se envolveu na homossexualidade e que Deus o transformou. Existem lugares por aí dizendo que Deus deixa como que diz? Um espinho para a pessoa lembrar de onde veio. Irmão,
Quando Deus ele regenera, ele faz a transformação por completo. Você entendeu? Mas você imagina, irmão, o constrangimento da mulher ouvindo então, eu me deitava com homem. Isso traz edificação? Não traz, irmão. Então aprenda, até quando você for falar no microfone, o testemunho que você dá é para edificação. Agora, quando você estiver evangelizando, você pode, irmão. Olha, outrora eu vivia numa vida desregrada, de maldição, mas nem tudo convém se dizer no microfone, porque isso não vai trazer edificação, a não ser escândalo. A não ser escândalo. Até para ter oportunidade precisa ser criação de novo, irmão, nova criação. Aqui não foi ser chamado para contar testemunho. Aqui não foi ser chamado para você se lamentar. Aqui foi chamado para você trazer uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo para o teu irmão, para a tua irmã, para a pessoa que está te ouvindo. Se você estiver com dor, com tristeza, tem, irmão, pastores na igreja. Pastor, vem aqui, pastor. Agora, irmão, não faz isso. Você é uma nova criatura. Como é que a mente de Cristo está em você? A gente pode compartilhar, irmão. Quem não passa por luta? Se eu falar agora aqui como é as profecias que eu tenho, irmão, tem alguém aqui passando por luta. Você pode ver que as falas sempre é vaga, né? Eu. Quem é que não está passando por luta aqui, irmão? Todo mundo passa. Seja pessoal, seja individual, seja coletiva, seja na empresa, no trabalho, em casa. Nós passamos, irmão. Quando Deus fala, não há sombra de dúvida. A regeneração envolve uma mudança no estilo de vida que eu tinha antes, no meu caráter, na forma que eu via, abordava e agia. Agora eu preciso viver uma nova vida, mas não uma nova vida segundo a minha concepção, o que eu acho certo, mas uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. Pode ler, Colossenses 3:10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E se revistam do novo, né, irmão? O qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Será, irmão, que nós temos a imagem do nosso Criador? É capaz, ó, irmão, desculpa, abre aspas aí de novo, mas tem gente que fica feliz quando fala: nossa, seu cachorro parece com você. Olha, nossa, irmão, seu cachorro é sua cara, é sua convivência. Conviva com Deus, porque, nossa, você parece com Deus, viu? Você parece com Jesus. Eu nunca vi, não, mas você é diferente. Eu vejo um brilho, eu vejo unção, eu vejo alegria, eu vejo paz, eu vejo ânimo. Olha, eu vejo virtude na sua vida. Mas o irmão está feliz porque, pastor, fiquei tão feliz. Falaram que eu pareço com o meu cachorro. Irmão, pelo amor de Deus, você acha que eu estou brincando? Eu acredito que você já ouviu isso. Não, irmão, você foi chamado para ter a imagem do seu cachorro, não. Você foi chamado para ter a imagem do seu Criador. E se revistam do novo, novo nascimento, nova transformação, nova vida, a qual está sendo renovado de conhecimento, a imagem do seu Criador. Amém? Então, aquele que realmente nasceu de novo, ele está liberto da escravidão do pecado. Ele passa a ter desejo e disposição espiritual para obedecer a Deus e de seguir a direção do Espírito. Se o desejo é para pecar, tem alguma coisa errada. Se o desejo está me levando a suprir a necessidade da carne, está errado. Está aqui, vamos lá, igreja. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 29. Porque aquele que conhece Deus é justo. Aquele que conheceu a Cristo tem uma vida de retidão. Quem pode ler, por favor? Amém. Pode ler, pastor, por favor. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Está vendo, irmão? Se você sabe que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça, todo aquele que é reto, todo aquele que age em retidão é nascido dele. Você está vendo, irmão? É o texto quem diz, irmão. Não é minha argumentação pessoal. É o texto quem fala. Aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão do pecado. Quem, irmão, é justo
age com justiça e pratica a retidão, não é escravo do pecado. E nem, irmão, seu desejo ou disposição espiritual é para a concepção da carne, dos frutos da carne, a não ser para agradar aquele cujo o fez nova criatura, que é Deus. Amém? Amém. Então, quem realmente teve um novo nascimento, vive uma vida de retidão. Vamos lá para 1 João, capítulo 4, versículo 17. Primeiro aspecto, vive em retidão, age com justiça. Age com justiça. Esta é uma característica daquele que foi liberto da escravidão do pecado e passa a ser alimentado pelo Espírito Santo, a obedecer a Deus e de seguir a direção bíblica e do Espírito. Amém? Ele é reto, ele pratica a retidão, ele pratica a justiça, não segundo aos seus olhos, mas aqui, ó, se vocês sabem que ele aqui, irmão, é Deus, é Jesus Cristo, é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos lá, primeira epístola de João 4,17. Quem encontrou? Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no motivo juiz tenhamos confiança, porque qual dele somos nós também neste mundo. Isto significa que aquele que tem um novo nascimento, ele ama os demais crentes ou cristãos da sua vida, em sua volta e do reino de Deus. 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Segura aí, irmão. Você está vendo? Todo aquele que teve um novo nascimento do encontro com Cristo não pratica o quê? Pecado. O que, igreja? O pecado. Pode ler, irmão. Porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Dá para entender, irmão? Quem realmente teve uma nova criação, um novo nascimento, não vive pecando, irmão. Nós não somos perfeitos e nem somos santos, entre aspas, mas nós somos, pela misericórdia de Deus, irmão, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, ou seja, justificados pelo seu sangue. Então, quando eu peco, eu tenho que me confessar com Deus, reparar no meu erro e deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas não comete a prática de novo ou vive pecando. Se isso ocorre, nós precisamos observar a palavra e nascer de novo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Primeira epístola de João 3,9. Vamos lá para a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 e 16. E está aí, irmão. Não tem como o cristão estar dentro da igreja, participando das coisas da igreja e amando as coisas do mundo. Tem que tomar uma decisão, irmão. Tem que tomar uma decisão. Não pode estar aqui e com o pé no mundo, né? Não vou usar o crente Raimundo porque tem Raimundo, né? Nem todo Raimundo está com o pé no mundo. Amém, irmão? É verdade, irmão. Como é que pode pessoas estarem dentro da igreja e praticando as coisas do mundo? Vivemos num mundo dissolutamente como, isso não tem problema. Não, isso pode, é coisa pouca. Deus tem mais para se preocupar. Vigia, crente. Vigia, irmão. Vigia, porque quando Deus voltar, você pode ser surpreendido. Você vai ficar. Você vai ficar, irmão. Eu vou ficar se eu estiver nessas práticas. Isso em todas as áreas, viu? Moralmente falando, eticamente, espiritualmente, na minha forma de viver, viu, irmão? Na minha maneira de sobreviver, de agir. Vamos lá. Eu vou ler. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Pois tudo que há no mundo é cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. Quem pode ler em outra versão, por favor? Está vendo, irmão? Mas tem pessoas que insistem em ter amizade com as coisas do mundo. Então vamos lá. Eu quero que você abra no livro de Tiago, capítulo 4. Eu quero que alguém localize o versículo. Acho que é o versículo 4, se eu não estiver enganado. A Bíblia diz: olha, irmãos, é dura essa palavra. É dura. Porque quem está paquerando o mundo está adulterando contra Deus. Está traindo o noivo. Viu, jovem? Viu, irmã, irmão, obreiro, eu? Temos que tomar cuidado, irmão. Nós não somos super-homens não, viu, irmão? Nós não temos peito de aço, não. E nem nós somos fortes em nós mesmos. Pode vir tentação que for, que eu aguento. Não aguenta. É Deus quem nos dá força. Aleluia, Deus. Se a tentação chegar, irmão, não queira dar uma de forte, não. Clame ao sangue de Jesus. Não, eu me garanto. Não nos garantimos, irmão. E é o que eu estou ensinando aqui. O homem, por causa da sua inerência, por causa da sua carnalidade, não pode se regenerar. E você acha, irmão, que só se regenera quando aceita Cristo? Isso é constante. Porque significa... Sabe o que significa quando o pregador ele usa o exemplo da estrela, do mar que se corta e nasce outro tentáculo? O pecado, quando vem, destrói. Mas se tem Deus para regenerar, o homem vai voltar a ser o que era. Mas e se não tem? O homem não pode se auto-regenerar. Precisa reconhecer Deus como Salvador da sua vida, como mente transformada. Amém, irmãos? Não importa, irmão, se a igreja A, B, C ou D, ela está mudando, se ela está se transformando, se o irmão que anda com você, agora ele está praticando. Você não tem que praticar. E você não precisa ficar preocupado. Meu Deus, agora o pastor vai ter que fazer um manual do que pode e do que não pode. Moralmente falando, todo cristão que é nascido sabe o que é pudor. Não preciso falar mais nada. Sabe o que é pudor. Não é a roupa quem faz, mas quem tem a mente cristã não anda de qualquer forma. Viu, irmão? Não anda. Não anda. Vamos lá. Pastor, o senhor veio muito nervoso hoje. Não, irmão. Não estou nervoso, não. É porque eu quero olhar para a igreja na qual a gente é pastor. Eu quero olhar para minhas irmãs e para os meus irmãos. E eu quero ver também santidade. Você acha que é santidade? Porque então agora nós vamos ter que orar para começar a ver santidade na nossa vida e na vida dos irmãos. Porque a gente pode andar desmantelado, pode andar de qualquer forma. Irmão, e se não gostar do que a gente está pregando, irmão, eu sinto muito. Porque o que eu estou pregando está na palavra de Deus. Eu não estou colocando o meu achômetro. Eu estou pregando dentro da palavra. Crente não pode andar de qualquer forma. É uma vergonha o que estão fazendo com o evangelho. É uma vergonha o que crente anda fazendo, se balançando, o que crente está ouvindo no fone do ouvido, que está vendo no celular, que está sentado na frente da TV vendo, viu, irmão? Prostituição, filme de pornografia, vendo um monte de barbaridade, olhando para a irmã com o olho torto, vesgo, a irmã do mesmo jeito. Irmão, isso não pode haver no nosso meio. Isso não pode haver no nosso meio. Nós temos que estar num ambiente com uma irmã, e a irmã ali, ó, irmão, ter respeito, se sentir respeitado, é a mesma coisa o irmão. Aleluia. Eu estou pregando dentro da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós enfrentamos isso, irmão. E se nós somos carnais? Não tem ninguém vendo. Vamos nada, irmão. Porque os olhos daquele que tudo vê está sobre mim, está sobre você. Pode passar olhando para você no carro, abaixa a cabeça e fala: sangue de Jesus tem poder. Mas hoje em dia ainda dá um sorrisinho. Não, irmão, sorria para tua esposa, para o teu esposo. É isso que nós temos que fazer. E não, irmão, sorriu para mim. Meu Deus. Tá tão ousado o negócio que tem mundano chega e fala para crente assim: tá dando bola aí para você, irmão. Olha que coisa do diabo, irmão. Tá dando bola para você, irmão. Olha, irmão, aquele camarada ali tá olhando para você.
Está repreendido. Não dê esse tipo de ousadia, irmão. Repreenda isso. Repreenda isso. Repreenda isso. Respeita a quem está do seu lado. E a igreja, e principalmente o nome daquele que você está levando. Porque quem fizer Cristo passar pelo vitupério da cruz, está o envergonhando. E isso é pecado. Aleluia. Vamos lá. Não amem o mundo, nem o que nele há. Aí eu disse para você abrir lá no livro de Tiago 4,4. Acho que é 4,4 que está escrito: adúlteros e adulterás. Não sabeis vós que o que, irmão? Amizade com quem, irmão? Amizade do mundo. Calma aí. Não amem o mundo e nem o que nele há. Tem crente que acha que pode separar as coisas. Não, isso pode, isso não pode. Não pode. Anda dentro do costume da sua igreja. Entra na doutrina da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Continua, por favor. Continua, irmão. Não acabou o texto, pode ler. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós? Constitui o que, irmão? Meu Deus do céu. Alguém conhece o inimigo de Deus que permaneceu de pé? Cuidado, irmão, porque o que eu faço pode me tornar inimigo de Deus, e Ele cobra dos seus inimigos. Quem é nascido de Deus não pode fazer do pecado uma prática habitual, irmão. Não, irmão, não pode. Na sua vida isso não pode. Não é possível, irmão, tendo sido nascido de novo, permanecer no pecado. Não tem como, irmão. Não tem. Isso não entra na minha cabeça. Isso não se enquadra na Bíblia. Não é que eu não gosto, irmão. Não é que eu estou pregando o que não pode. É que a Bíblia diz que não dá. E o que não se encaixa na Bíblia não pode encaixar na minha vida. Aleluia. O que a Bíblia não concorda, não tem como eu passar a mão na cabeça e dizer: concordo. Amém, igreja? Amém. Quando você vier para a casa aqui do Senhor, venha composto, venha com uma mente transformada, com um coração preparado, porque Deus, Ele diz: eu vou te visitar e te encher do meu Espírito Santo, porque você é meu templo. E templo bagunçado Deus não habita. Não, igreja. Abra sua Bíblia aí no João 15. Aleluia, Jesus. Deus, mas não é possível, pastor, viver do jeito que o senhor está pregando. O senhor está parecendo um pregador lá de 1911. Não, pastor, irmão, dá sim. Dá enquanto, sabe quando não dá? Enquanto você querer, irmão, andar com qualquer pessoa. Enquanto, irmão, você não olhar para quem te dá exemplo. Enquanto você não observar o que a palavra de Deus fala, aí não dá mesmo. Mas quando você mantém uma comunhão profunda com Cristo, você pode ser o único dentro do coletivo, pode estar todo mundo numa algazarra, mas o Espírito Santo de Deus te visita e te enche. Pode estar todo mundo em festa e glotonaria na tua empresa, no trabalho, na faculdade, na escola, mas você como cristão, eu não estou dizendo que você não pode ir, mas o teu comportamento lá vai ser visto. Eu estava te observando e eu vi que você é diferente. Eu quero ser igual a você. Me explica, como é que eu faço isso? Como é que eu posso ser igual a você? Como é que eu posso agir como você? Eu estou cansado, eu faço a alegria de todo mundo, mas eu sou infeliz. Eu não tenho felicidade. Eu me mostro para todo mundo como uma vitrine de felicidade, mas no fundo eu não sou. Como é que eu faço? Aqui, João 15:4. Porque tem gente que quer dar fruto fora do tronco, da árvore, da raiz, e a raiz é Cristo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Não tem como Deus permanecer em quem não está com Ele. A igreja está sendo trocada por tudo, por festa, por aniversário, por casamento, por tudo, irmão, por tudo. Pelo Big Brother, pela novela das 7, das 8, pelo programa do Ratinho, por tudo. Irmão,
Eu não estou falando daquele que faz esporadicamente. Eu estou falando daquele que criou o hábito. Não gosto do culto de doutrina, não gosto do culto de quinta. Ah, de domingo, para quê? Já fui terça e quinta. Você, irmão, deve comparecer na presença do Senhor, não é todo dia, toda hora e todo instante. Porque como galho você precisa estar preso ao tronco e à raiz para receber alimento do Espírito Santo. Como é que tem, irmão, galho seco querendo ter vida? Não tem como. Irmão, eu estou trazendo uma palavra para você, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai agir em nosso meio. Deus, ele vai trabalhar em nosso meio, na minha vida, na sua vida. Deus, ele vai trabalhar nesse lugar. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo, nenhuma folha pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Permaneça em Deus. Pode o vento abalar quem quer que for, até eu como pastor, mas permaneça você na presença de Deus. Aleluia a Deus. Amém, igreja? Eu já estou finalizando, porque faltam 5 minutos para as 9. 1 João 3, 6 e 7. Eu vou ler para que a gente possa ganhar o tempo. Escute aqui, irmão. Eu não estou trazendo lição de moral não, viu? Mas eu quero que você, irmão, feche os seus olhos. O pastor está tocando. Feche os seus olhos. Ouça esse som. Você já imaginou, irmão? Você está rodeado de pecadores, que você já falou de Jesus, e eles zombam de você. Que muitas das vezes, quando você chega nesse lugar, e só Deus sabe como é que está o seu coração, mas você dá o glória a Deus, você dá o aleluia, e você olha para o seu irmão e vê a importância que ele tem, e você diz: como eu sou feliz, mesmo estando passando por essa luta. Mas aí você começa, ouça esse som. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ele virá com um alarido de guerra. Só que nem todos ouvirão esse barulho. Apenas aqueles que estiverem separados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, irmão, que as trombetas vão tocar. Eu não tenho uma trombeta aqui, mas imagina agora que você no meio dessas pessoas, de alguém que talvez esteja te perseguindo, te humilhando, de alguém que esteja fazendo você quase se desviar do caminho, mas você escuta esse hino. E você sabe que é o teu mestre chegando, você sabe que é Jesus Cristo dizendo: você permaneceu fiel, vinde benditos de meu Pai, porque eu tenho um lugar preparado para você. Aleluia a Deus. É isso que você tem que ouvir, irmão. Quando a vida está lhe fazendo sofrer, quando você olha para um lado e olha para o outro, e as pessoas estão se desviando do seu lado, as pessoas estão abandonando o barco, elas estão nas práticas da imoralidade, elas estão vivendo dissolutamente, você tem que dizer, respirando bem fundo: eu vou permanecer fiel ao meu mestre. Eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem eu estou esperando, eu sei quem vai me justificar. Então ouça esse som, ouça esse som, ouça esse som, sabe por quê? Porque quando o Cristo raiar nas nuvens, a trombeta ela vai soar, e apenas aqueles que estiverem debaixo das mãos potentes do Criador, que permanecerem fiéis, vão ouvir essas trombetas elas soarem. E a Bíblia diz que não abrir e fechar de novo. Aleluia. Aqueles que morreram em Cristo, a terra, o fogo, a água vai ter que devolver o corpo, e instantaneamente aquele corpo vai ser transformado num corpo divinal. E nós, se estivermos vivos, seremos elevados ao céu, imediatamente deixando essa corrupção que é a nossa carne. Porque você venceu a imoralidade, porque você venceu o pecado, Deus ele te coroará, transformando com o corpo eterno, com uma vida eterna. Aleluia, Jesus. Por isso que vale a pena ter uma vida de santidade. Por isso que vale a pena ser transformado. Abandona o pecado. Abandona, irmão, tudo que é descontrolado. Abandona aquilo que está fazendo perder o pudor. Deixa isso. O Espírito de Deus está falando com você. Eu te vejo. Nenhum
de vós estáis oculto aos meus olhos. Todo aquele que nele permanece, ele está afirmando. Não sou eu, igreja, mas ele está afirmando para você nesta noite: não está no pecado. Todo que está no pecado não viu e nem o conheceu. Filhinhos, igreja, irmãos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo e reto, assim como ele é justo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu vou encerrar. Para quem quiser permanecer, irmão, mesmo depois de toda esta palavra, mesmo depois de tudo que eu lhe disse, se você quiser permanecer no engano, na prática, irmão, desenfreada da imoralidade, do pecado, eu digo em todos os aspectos, você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo. Cuide do templo de Deus, cuide do templo de Deus. Se você não sente mais alegria, talvez é porque você tenha afastado o Espírito Santo de você. Em Romanos 8,13 ele diz: se viverdes segundo a carne, morrereis. Sabe o que é obras da carne? Sabe o que é que vai matar? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, casados e jovens. Sexo fora do casamento continua sendo pecado. É fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira. Isso mata. Isso mata. Não sou eu que estou dizendo. Romanos 8,13 diz: se viverdes segundo a carne, morrereis. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto. Guarde esse texto. Guarde esse texto. Mas agora guarde o 21 de Gálatas 5. Como antes já os adverti. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Eu falei uma vez, estou falando pela segunda vez, que os homens, que os tais, que as mulheres, jovens que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Amém. Permanecer na carne, morrereis. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Deus, os valores estão invertidos. Servir a Deus fielmente, observar a Sua palavra, é ser ultrapassado, é ser abandonado, Senhor. Mas viver de acordo com as vontades humanas, com concupiscências da carne, isso, Senhor, tem se proliferado. Mas o Espírito Santo de Deus hoje veio, Senhor, a nos advertir que nós precisamos entrar pela porta. Não nos adiantará desculpas, não haverão justificativas, nada, Senhor, nada além do Teu Filho amado, Senhor Jesus, pode nos proporcionar uma nova criação ou um novo nascimento. Ajude aos que estão em dificuldades, aos que se encontram, Senhor Jesus, em situações que precisam serem reparadas. Deus, nós pregamos a misericórdia do Senhor, mas um dia a misericórdia será retirada de sobre a terra. A graça, Senhor, ela se findará, e aí
permanecerá apenas a justiça de Deus. Por favor, Senhor, nos ajude. Por favor, Deus, nos ajude. Deus, nos ajude, Senhor. Por favor, Deus, atenta ao nosso clamor. Ajude-nos. Ajude-nos, ó Senhor. Nós precisamos de Ti. Queremos caminhar somente ao Seu lado. Queremos, meu Deus, apenas viver em conformidade à Sua palavra. Abençoa a Sua igreja. Abençoa os meus irmãos. Abençoe, Senhor, as servas de Deus, os servos. Abençoe nossas crianças, jovens. Abençoe, Senhor, nós, obreiros, pastores, oficiais, os adoradores, os levitas. Abençoe os intercessores, os que ministram, porque todos nós precisamos adentrar por esta porta. Espírito de Deus, Espírito Santo, que esta palavra ela gere o fruto na qual ela nos foi direcionada. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, Espírito de Deus. Foi na cruz, ó Senhor. Nosso Jesus, a Jesus, não quis. Ajude-nos, ó Pai. Oh, glória a Deus. Alabaiande la sumi mi anda la balai. Oh, glória. Eu te amo, Senhor. Xaralabenianai. Glória. Obrigado, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ele conceda a todos nós a continuidade, dessa palavra em nossas vidas. Nós vamos neste momento